Nosso Deus é bom e nós somos prova que Ele nos ama, amém? Você pode se sentar, abra sua Bíblia comigo, em João, no capítulo 11, João capítulo 11, nós vamos ler o texto e caminhar pelo texto. Nós estamos aí meditando, na nossa série Encontros com Jesus. Nós já tivemos 2 ministrações a respeito desse tema e nos próximos dias nós vamos continuar, caminhando pelas Escrituras, principalmente pelos Evangelhos, expondo os nossos corações a esses encontros únicos, especiais que Jesus teve com pessoas nas Escrituras. E eu creio que o propósito dele é também nos encontrar aqui. Amém? Você crê nisso? Amém? Você tem sido encontrado por Jesus? Glória a Deus. Amém? Eu estou feliz nessa manhã. Tivemos aí um final de semana especial, Meu filho Gabriel está por aí. Eu coloquei um copo em cima da cadeira. Eu estava aqui de olho fechado, orando. Aí eu escutei alguém sentando no copo. Eu falei assim, nossa, alguém sentou no copo. Aí eu pensei, o Gabriel chegou. É incrível. Os pais conhecem os filhos, mas estou muito feliz. Grato a Deus pela vida dele. Deus tem cuidado dele ali em São Paulo. E a gente tem tido a oportunidade de ter um tempo muito bom em família esse final de semana, viu? Amo muito, muito você, viu, meu filho? Amém? Vamos ler o texto? João capítulo 11. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele morava em Betânia com suas irmãs, Maria e Marta. Foi Maria, a irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro nos pés do Senhor e os enxugou com os cabelos. As 2 irmãs enviaram um recado a Jesus dizendo: Senhor, seu amigo querido está muito doente. Quando Jesus ouviu isso, disse: a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba a glória por meio dela. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Os discípulos se opuseram, dizendo: Rabi, apenas alguns dias atrás o povo da Judéia tentou apedrejá-lo. Ainda assim o Senhor vai voltar para lá? Jesus respondeu: há 12 horas de claridade todos os dias. Durante o dia as pessoas podem andar com segurança, conseguem enxergar, pois têm a luz desse mundo. À noite, porém, correm o risco de tropeçar, pois não há luz. E acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas agora vou despertá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, é porque logo vai melhorar. Pensavam que Jesus falava apenas do repouso do sono, mas ele se referia à morte de Lázaro. Então ele disse claramente: Lázaro está morto. E, por causa de vocês, eu me alegro por não ter estado lá, pois agora vocês vão crer de fato. Venham, vamos até ele. Tomé, apelidado de Gêmeo, disse aos outros discípulos: vamos até lá também para morrer com Jesus. Quando Jesus chegou a Betânia, disseram-lhe que Lázaro estava no túmulo havia 4 dias. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos moradores da região tinham vindo consolar Marta e Maria pela perda do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus lhe pode dar tudo o que pedir. Jesus lhe disse: seu irmão vai ressuscitar. Sim, respondeu Marta, ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus.
Em seguida, voltou para casa, chamou Maria à parte e disse: o mestre está aqui e quer ver você. Maria se levantou de imediato e foi até ele. Jesus tinha ficado fora do povoado, no lugar onde Marta havia se encontrado com ele. Quando as pessoas que estavam na casa viram Maria sair apressadamente, imaginaram que ela ia ao túmulo de Lázaro chorar e a seguiram. Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu aos seus pés e disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu Maria chorar, e o povo também, sentiu profunda indignação e grande angústia. Onde vocês o colocaram? Perguntou. Eles responderam: Senhor, venha e veja. Jesus chorou. As pessoas que estavam por perto disseram: vejam como ele o amava. Outros, porém, disseram: este homem curou um cego. Não poderia ter impedido que Lázaro morresse? Jesus, sentindo-se novamente indignado, chegou ao túmulo, uma gruta com uma pedra fechando a entrada. Rolem a pedra para o lado, ordenou. Senhor, ele está morto há 4 dias, disse Marta, a irmã do falecido. O mau cheiro será terrível. Jesus respondeu: eu não lhe disse que se você cresce, veria a glória de Deus? Então rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Tu sempre me ouves, mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste. Então Jesus gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu, com as mãos e os pés com faixas, e o rosto envolto num pano. Jesus disse: desamarrem as faixas e deixem-no ir. Pai, nós te louvamos, ó Deus, por essa manhã, por esse encontro precioso com a sua presença, pela comunhão, ó Deus, que nós temos com o teu Espírito nessa manhã. Nós te adoramos, ó Deus, pela sua palavra. Como a sua palavra é doce, como a sua palavra é desejável, como a sua palavra, ó Deus, é vida para os nossos ouvidos e para os nossos corações, ó Deus. Como nós precisamos da sua palavra, Jesus. Nós estamos nessa manhã com os nossos corações, ó Deus, sedentos, famintos pela sua voz, pelo encontro com o Senhor Jesus. Então tenha misericórdia de nós. Nós somos pessoas, ó Deus, que muitas das vezes duvidam de quem é o Senhor. Nós somos pessoas que muitas vezes desprezam a sua presença. Nós somos pessoas que muitas das vezes se esquecem de se encontrar com o Senhor durante a semana. Ó Deus, mas ainda assim, nós clamamos nessa manhã: tenha misericórdia de nós. Venha ao nosso encontro nessa manhã, encontre as nossas fragilidades, as nossas carências, os nossos medos, as nossas angústias e ministra sobre nós nessa manhã, Jesus. Nós queremos te ouvir, nós queremos, ó Deus, ser ministrados por ti, nós queremos, ó Deus, ser alcançados pela sua graça e pela sua bondade. Então venha mais uma vez e nos encontre aqui nessa manhã. Fale poderosamente nesse lugar. Que a sua voz, ó Deus, mais uma vez seja como voz de muitas águas. Silencie, ó Deus, todas as outras vozes dentro de nós, todos os outros pensamentos, tudo aquilo que nos afasta, que nos distrai para um outro lugar que não é estar aqui presente, ó Deus, conscientes de que o Senhor está nesse lugar. Então nos ajuda, nos capacita e derrama do teu Espírito sobre nós. Que haja luz, que haja entendimento, que haja compreensão, ó Deus, de quem é o Senhor. Se revele a nós nessa manhã, ó Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém? Esse é um texto que eu creio que com certeza você conhece, né? O texto da ressurreição de Lázaro, né? É um texto bem conhecido. Eu creio que talvez aí, com esses novos recursos que nós temos, né? Quem assistiu The Chosen, né? Não sei se você acompanhou essa cena lá, é bem interessante, né? Vale a pena assistir. Eu creio que o aplicativo ainda é gratuito, né? O aplicativo lá do The Chosen. Se você está procurando algo interessante para assistir, fica aí uma indicação, né? É uma série inspirada e dedicada à vida de Jesus, vale a pena. Meus queridos, a Bíblia, ela não nos revela quando e
Quando e como Jesus conheceu Lázaro, conheceu Marta, conheceu Maria, quando e como Jesus começou a frequentar aquela casa. Mas quando nós lemos o texto bíblico, principalmente aqui, nós temos dois relatos no Novo Testamento, que é João capítulo 11 e Lucas capítulo 10, Quando nós lemos o texto bíblico, fica bem claro que Jesus tinha um relacionamento íntimo, profundo com a casa, com a família de Lázaro. Ou seja, parece às vezes quando a gente está lendo a Bíblia, que Jesus chegou ali e Marta recebeu Jesus, e Lázaro estava sentado à mesa com Jesus, Maria aos pés, e Marta estava cuidando das coisas. Fica parecendo que de repente Jesus chegou naquela cidade e foi recebido por aquela família. Mas não, quando a gente lê atentamente o texto, a gente entende, que Jesus ele tinha um relacionamento com aquela família. E não era apenas um relacionamento de conhecer, de saber quem é. Jesus era íntimo daquela casa. Jesus era íntimo da família de Lázaro, Jesus frequentava aquela casa. O texto que a gente leu diz que Jesus amava aquela família, Lázaro e suas irmãs, eles haviam se tornado discípulos de Jesus. E a casa de Lázaro havia se tornado um lugar de discipulado. Ou seja, o nosso lá em casa aqui é inspirado nisso, Lá na casa de Lázaro tinha um grupo de discípulos de Jesus que se encontravam com Jesus, para ouvir Jesus, para aprender com Jesus, para serem transformados. Mas João aqui de propósito, inspirado pelo Espírito Santo, ele não fala dos pais, porque o propósito é falar de uma casa, de uma família, que eram todos filhos do mesmo pai, onde o primogênito, o unigênito de Deus tinha um lugar à mesa, e onde o discipulado de Jesus era desenvolvido. Aquela família estava envolvida na missão de Jesus. E aqui nós podemos perceber algo muito interessante. Nós vemos uma quebra de paradigma, Naqueles dias, somente os homens se envolviam com o discipulado. As mulheres, todas elas, sejam esposas ou filhas, elas aprendiam em casa. Era responsabilidade do pai, era responsabilidade do esposo discipular as suas esposas, as suas filhas. Ou seja, quando tinha um mestre com discípulos, você ia ver basicamente somente homens. Mas neste caso aqui, a gente vê Jesus rompendo com a tradição. As mulheres também eram discipuladas por um mestre chamado Jesus. As mulheres se assentavam aos pés do mestre Jesus para aprender com Jesus. As mulheres também serviam no ministério de Jesus. Ou seja, no discipulado de Jesus, todos poderiam seguir a Jesus, Todos poderiam aprender com Jesus, todos poderiam fazer parte da missão de Jesus. Mas fica claro que depois de um longo período de discipulado, ainda havia muitas dúvidas a respeito do Evangelho, da mensagem que Jesus estava anunciando. Depois de um longo período de discipulado, Jesus ainda tinha que lidar com a incredulidade dos seus discípulos, Se você parar para pensar, talvez fosse até aceitável que a multidão duvidasse de Jesus. Talvez fosse até aceitável que os religiosos que não andavam com Jesus, fossem incrédulos a respeito da mensagem que Jesus estava anunciando. Mas é difícil pensar que os discípulos que já estavam com Jesus há tanto tempo, que aquela família, que aqueles irmãos que caminhavam com Jesus, que tinham sempre Jesus à mesa, ainda tinham dúvidas, ainda lidavam com a incredulidade. Mas o texto que a gente leu fala exatamente a respeito disso, O texto que a gente leu afirma que as duas irmãs de Lázaro enviaram um recado para Jesus, Elas mandaram avisar Jesus que o seu amigo querido, estava muito doente. É isso que diz no verso de número 3, As irmãs mandam avisar Jesus. Jesus estava em uma região próxima, ele estava a apenas 3 quilômetros de Betânia. Daria para Jesus ir caminhando e chegar lá no mesmo dia. E elas pediram para avisar Jesus: olha, ele está doente, a doença se agravou e nós já tentamos de tudo, agora nós precisamos do Senhor, porque nós sabemos, nós já vimos, nós já testemunhamos que o Senhor tem
poder para curar os enfermos, né? E esses amigos da família foram até Jesus, e eu creio que possivelmente eram também discípulos de Jesus, e, né, falaram com Jesus: olha, o seu amigo querido, chamado Lázaro, está muito doente. E a Bíblia também não explica o que aconteceu, qual que era a doença, né? A Bíblia apenas afirma que Lázaro estava muito doente, ele estava muito enfermo. E fica claro no texto que a expectativa de Marta e Maria, e até mesmo dos outros discípulos, né, era que Jesus fosse imediatamente ao encontro de Lázaro, já que ele era amigo, já que ele era próximo, já que ele era alguém que Jesus amava. A expectativa de todos era que Jesus parasse o que ele estava fazendo e fosse imediatamente ao encontro do seu amigo que estava muito doente. Afinal de contas, irmãos, Jesus, ele tinha poder para curar os enfermos. Afinal de contas, né, Jesus, ele era, como eu disse, amigo da família. Afinal de contas, Jesus, ele amava Lázaro, Marta e Maria. Porém, a resposta de Jesus, por mais que fosse aceitável, ela não atendia ali a urgência do caso, a urgência do momento. Olha só o que diz o texto, do verso 4 ao verso 6. Quando Jesus ouviu isso, disse: a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba glória por meio dela. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. A primeira resposta de Jesus aqui, meus irmãos, foi por meio de uma afirmação. Olha, a doença de Lázaro, ela não vai acabar em morte. Essa doença aconteceu para que Deus seja glorificado, para que o Filho de Deus receba glória por meio dessa situação, por meio dessa doença. Porém, a segunda resposta de Jesus foi por meio de uma atitude. Qual foi a segunda resposta de Jesus? Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, o que Jesus fez? Ele ficou mais 2 dias onde ele estava. Aqui fica bem claro, meus irmãos, que a percepção da urgência de Jesus era bem diferente da percepção da urgência dos discípulos, né? Ou seja, aquilo que era urgente para os discípulos, ou aquilo que é urgente para nós, talvez não seja tão urgente para Deus. Aquilo que é prioridade para nós, talvez não é aquilo que é prioridade para Jesus, não é? Jesus falou assim: olha, essa doença aconteceu para a glória de Deus. Tudo isso que está acontecendo é para que o meu nome seja levantado, é para que as pessoas olhem para mim e contemplem a glória de Deus, para que as pessoas conheçam a glória de Deus por meio da minha vida. E o que Jesus faz? Jesus fica mais 2 dias exatamente onde ele estava, né? A gente vê aqui que todos, diante da urgência do estado de saúde de Lázaro, eles estavam focados apenas no quê? Na doença, na dor, né? No agora, na solução para o problema. Porém, Jesus, ele conhecia muito bem o coração dos seus discípulos, né? E a urgência de Jesus não era a saúde de Lázaro, mas era o coração dos discípulos. Mesmo tendo caminhado há tanto tempo com Jesus, mesmo estando tanto tempo com Jesus, aqueles discípulos ainda tinham dúvidas, tinham medo, carregavam incredulidade no seu coração. E era mais urgente para Jesus alcançar o coração dos seus discípulos e sarar e fortalecer a fé dos seus discípulos do que resolver o problema de saúde de Lázaro, né? Jesus, ele sabia que após muitos encontros, os seus discípulos ainda não haviam compreendido plenamente o Evangelho. Isso vale para nós, né, meus irmãos? Esses homens estavam andando com o próprio Deus. Eles estavam ali na companhia de Jesus 24 horas por dia. Mas ainda, né, mesmo depois de tantos encontros, eles ainda tinham dúvidas. Eles ainda tinham dificuldades de compreender plenamente o Evangelho. Agora imagina nós, né? Imagina nós que lidamos com tantas outras coisas, que às vezes nem percebemos Jesus presente no nosso dia a dia, né? Que não vemos em todo o tempo a manifestação do poder de Deus,
que às vezes temos dificuldades de ouvir a Deus, sim ou não? Imagina nós, né? Jesus sabia que mesmo durante um longo período de discipulado, os seus discípulos ainda lidavam com um sério problema, incredulidade, né? Jesus sabia que o coração dos discípulos ainda estava desconectado dos propósitos de Deus. Como eu disse aqui, né, a urgência de Jesus não era a mesma urgência dos seus discípulos, né? Jesus tinha assuntos prioritários, assuntos mais urgentes do que os assuntos dos discípulos, né? O coração dos discípulos estavam ainda desconectados daquilo que Deus tinha para fazer, dos propósitos eternos de Deus, da revelação plena daquilo que Deus tinha para o seu povo, né? Nós sabemos, irmãos, que o Senhor, Ele conhece o nosso coração, sim ou não? Sim, você crê nisso? Ele conhece o nosso coração e Ele sabe exatamente onde o nosso coração está. E às vezes as coisas estão acontecendo à nossa volta e a gente não consegue discernir. Por quê? Porque o nosso coração está desconectado daquilo que é importante para Deus, daquilo que é prioridade para Deus, inclusive daquilo que Deus quer fazer no nosso próprio coração e na nossa vida, né? E Deus, Ele conhece o nosso coração e Ele sabe onde o nosso coração está agora. E Jesus, Ele conhecia o coração dos seus discípulos e Ele sabia, né, aonde o coração daqueles discípulos estavam depositando a sua esperança. Ele sabia que aqueles discípulos ainda estavam lidando com crises profundas de incredulidade, mesmo estando na presença de Deus, mesmo recebendo o evangelho da boca de Jesus, mesmo caminhando, mesmo tendo a presença do próprio Deus encarnado dia a dia com eles. Aqueles homens, eles lidavam com a incredulidade, né? Para todos os discípulos, como eu disse, a urgência era o quê? A cura de Lázaro. Essa era a urgência. Para todos que estavam ali, a urgência era a cura de Lázaro. Ninguém considerou, em nenhum momento, que Deus, em sua infinita sabedoria e graça, Ele poderia estar agindo por meio ou através daquela situação. Sim ou não? Às vezes a gente passa por isso, não é verdade? Está acontecendo uma situação, às vezes difícil, e a gente está lidando com aquela situação, e a gente está procurando lidar com aquela situação da melhor forma possível, e aí de repente as coisas saem do nosso controle, a gente não consegue mais resolver, está fora do nosso alcance, e a gente vai lá e clama por socorro, mas o nosso foco, a nossa atenção, o nosso coração está onde? Somente na solução daquele problema. A gente quer uma resposta para aquilo, a gente quer se livrar da dor, a gente quer ficar livre daquela situação, e a gente não para pensar que, opa, peraí, será que Deus não tem interesse nisso? Será que Deus não tem um propósito, né? Será que Deus não está querendo fazer algo na minha vida, no meu coração, por meio dessa situação? Né? A gente dificilmente pensa a respeito disso, não é verdade, irmãos? Dificilmente a gente considera isso. E é por isso, meus queridos, que é importante a nossa vida de comunhão, a nossa vida do congregar, é importante a gente estar em comunidade com os nossos irmãos, porque muitas das vezes é um irmão que vai falar: ô meu querido, será que Deus não está querendo comunicar algo ao seu coração? Será que Deus não tem um propósito maior? E Ele está aproveitando, usando essa situação para agir, para se revelar, para se mostrar? Será que Deus não está querendo fazer algo? Sim ou não? Quem já ouviu isso de um irmão? Por isso é muito importante, meus queridos, a gente viver em comunhão, né? Ninguém ali considerou que Deus tinha um propósito, né, por meio daquela enfermidade. Fica bem claro que a percepção de urgência de Jesus é bem diferente da dos seus discípulos. E a percepção daquilo que é urgente para Jesus, acredite, meu irmão, é bem diferente da nossa. Aquilo que nós consideramos urgente, talvez é secundário para Jesus. E é por isso que nós precisamos de encontros contínuos com Jesus, para que a gente ouça o seu coração, para que a gente perceba o que Ele está dizendo, para que a gente compreenda na direção que Ele está se movendo. Por quê? Porque Ele tem coisas urgentes para fazer, e a gente precisa, sabe, se alinhar à urgência de Jesus,
Amém? No versículo 7 e 8, abra sua Bíblia comigo, 11, 7 e 8. Depois disse aos seus discípulos, olha só que interessante, irmãos. Depois disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judéia. Os discípulos se opuseram, dizendo, Rabi, apenas alguns dias atrás, o povo da Judéia tentou apedrejá-lo. Ainda assim o Senhor vai querer voltar lá? Meus irmãos, aqueles homens estavam na presença do Filho de Deus. Olha só que interessante. Aqueles homens haviam caminhado com Jesus por um longo período de tempo. Aqueles homens eram testemunhas do poder, da autoridade e da sabedoria de Jesus. Todos os discípulos tinham, todos os motivos para crer na liderança de Jesus, sim ou não? Eles tinham todos os motivos para crer que Jesus sabia o que estava fazendo, porém, eles ainda lidavam com o quê? Com medo. Eles ainda lidavam com a incredulidade a respeito da pessoa de Jesus. Mesmo estando na presença do Filho de Deus, mesmo caminhando com Jesus durante um longo período de tempo, mesmo conhecendo o poder de Jesus, mesmo conhecendo a sabedoria e a autoridade de Jesus, eles ainda estavam duvidando da liderança de Jesus, daquilo que Jesus estava propondo, da direção que Jesus estava apontando. Mas olha só a resposta de Jesus, verso de número 15: e por causa de vocês, eu me alegro por não ter estado lá, pois agora vocês vão crer de fato. Você consegue ver aqui que o problema era incredulidade? Pois agora vocês vão crer o quê? De fato, venham e vamos até lá. Jesus, ele olha para os seus discípulos e diz, olha, eu estou feliz por ter me demorado. Eu estou feliz por não ter estado lá no momento em que Lázaro ainda estava doente. Por quê? Porque a partir de agora, vocês vão crer. Bom, vai comigo lá para o verso número 20 ao 22. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Marta disse a Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus lhe dará tudo o que pedir. Olha só que interessante, irmãos. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, ela correu ao seu encontro. Ela deixou o seu quarto de luto. Ela deixou o choro e correu na direção de Jesus. E o texto fala o quê, gente? Maria fez o quê? Maria, porém, ficou em casa. Irmãos, a gente consegue perceber através do texto que a fé de Marta era uma fé madura. Olha só que interessante. A fé de Marta era uma fé desenvolvida. O que Marta estava dizendo? Ó Jesus, já se passaram 4 dias. Ele já morreu tem 4 dias. Ele já foi, nós já velamos o corpo, nós já fizemos o sepultamento, né? Mas eu sei que se o Senhor quiser, basta o Senhor pedir ao Pai, qualquer coisa que o Senhor pedir, Ele vai fazer. Marta chega para Jesus e fala, ó Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo agora, mesmo depois de 4 dias, mesmo depois de que tudo, né, se declara impossível, eu sei que mesmo agora, Deus lhe dará tudo que você pedir. Marta, ela não para por aí, olha só no verso 25. Então Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, viverá, mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Olha a resposta de Marta. Sim, Senhor, respondeu ela. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Olha só que interessante, irmãos. Todos que estavam ali e ouviram
a confissão de fé de Marta, foram edificados, foram fortalecidos na sua fé. E isso só aconteceu porque Jesus, na sua sabedoria, na sua graça, na sua soberania, ficou mais 2 dias onde ele estava. Ou seja, diante da declaração de fé de Marta, o coração e a fé de todas as pessoas que estavam ali naquele velório, que estavam ouvindo as declarações de Jesus, a fé dessas pessoas foi edificada, foi desenvolvida. Mas o texto diz, meus queridos, que Maria, porém, ela ficou em casa. Mesmo sabendo que Jesus estava ali, Maria, ela não saiu do luto. Maria, ela não se moveu. Maria olhou para toda aquela situação, olhou para a doença, olhou para a morte, olhou para o sepultamento, olhou para o velório e pensou: não há mais esperanças. Mesmo que Jesus tenha chegado, ele perdeu o time, ele está atrasado. Já, sabe, Jesus, eu acho que ele não calculou direito, então não tem mais esperança. Olha só o que diz o verso 28 e 29. Em seguida, voltou para casa. Marta chamou Maria à parte e disse: o mestre está aqui e quer ver você. Maria se levantou de imediato e foi até ele. Vai comigo para o verso de número 32. Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu aos seus pés e disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu Maria chorar, e o povo também, sentiu profunda indignação e grande angústia. Irmãos, Maria, ela literalmente estava frustrada com Jesus. Jesus chegou e ela não se moveu. Jesus chegou e ela não foi ao encontro dele. Precisou de Marta ir lá e falar assim: olha aqui, Jesus chegou e ele quer falar com você. Meus queridos, como eu disse no começo, Jesus conhece os nossos corações. Mesmo que a gente esteja em uma posição onde a gente, sabe, está de certa forma frustrado, em luto, sem se mover, Jesus, ele conhece o nosso coração. E como eu disse, como nós cantamos aqui, né, ele é bom, ele é misericordioso. O que é que ele faz? Diante da tristeza, da dificuldade de Maria crer em Jesus, o que é que ele faz? Ele manda Marta ir lá. Olha, chama a sua irmã, que eu quero falar com ela, né? E Maria estava frustrada com Jesus. O que é que ela diz? Se o Senhor tivesse aqui, se o Senhor tivesse ouvido o meu pedido, se o Senhor tivesse se apressado, o meu irmão não teria morrido, ele ainda estaria vivo. Sabe, irmãos, Maria, ela cria no poder de Jesus, porém, Maria não cria em Jesus. Isso é totalmente diferente, irmãos. Porque tem gente que crê em milagres, sim ou não? Você crê em milagre? Creio. Você crê no impossível? Creio. Mas não crê em Jesus. Crer que Jesus pode fazer um milagre é uma coisa. Agora, crer em Jesus é totalmente outra. Porque crer em Jesus significa, mesmo que ele não faça um milagre, eu confio no caráter dele. Eu confio na liderança dele. Ele sabe o que ele está fazendo. Então, ou seja, são duas coisas totalmente diferentes, né? Uma coisa é crer em milagres, é crer no poder de Deus. Outra coisa é crer em Jesus. Marta, quando Jesus chega, ela diz: olha, se o Senhor está aqui, tudo é possível. Ela não está dizendo: olha, o Senhor tem poder para fazer, não, mas porque o Senhor está aqui, tudo é possível. Maria, porém, ela vai dizer o seguinte: olha, se o Senhor estivesse aqui, né, meu irmão não teria morrido. E é bem certo, irmãos, que os discípulos, durante todo esse processo, né, os discípulos de Jesus, aqueles que estavam lá com Jesus na outra cidade, os discípulos de Jesus que estavam ali naquele velório, é bem certo, né, que durante todo esse processo, os discípulos se questionaram, né, será que ele cometeu um erro de cálculo? Será que Jesus, ele não se confundiu? Será que Jesus não demorou demais para chegar? Meus queridos, se nós estivéssemos lá, com certeza nós pensaríamos a respeito disso.
Com certeza esse seria o nosso questionamento. E olha só o que o texto diz. Quando Jesus viu Maria chorar, e o povo também, porque quando Maria disse, olha, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, e ela começa a chorar, ou seja, o povo também começa a chorar. Por quê? Porque o pensamento e o sentimento do povo era o mesmo. Se você estivesse aqui, nada disso tinha acontecido. E o texto diz o seguinte: sentiu profunda indignação e grande angústia. Ou seja, Jesus, diante desse quadro, diante da expressão do coração dos seus discípulos, ele fica indignado, ele fica bravo mesmo, irmãos. Jesus aqui dentro, né, algumas versões diz que ele se moveu no seu espírito, né? Jesus, ele ficou indignado, ele ficou extremamente angustiado. Por quê? Por causa da incredulidade de Maria, por causa da incredulidade dos seus discípulos, por causa da incredulidade do povo. Jesus, ele ficou profundamente indignado, profundamente angustiado. E olha só o que o texto diz, verso de número 35. Jesus chorou. As pessoas que estavam por perto disseram: vejam como ele o amava. Outros, porém, disseram: este homem curou um cego, não poderia ter impedido que Lázaro morresse? Jesus, sentindo-se novamente indignado, chegou ao túmulo, uma gruta com uma pedra fechando a entrada. Jesus, meus irmãos, ele chorou de indignação. Muitas das vezes a gente acha que Jesus chorou, né? Porque, poxa vida, meu amigo morreu. Mas Jesus disse alguns versículos atrás, olha, ele apenas dorme. Olha, tudo isso que está acontecendo é para a glória de Deus. Então confiava em Jesus. O povo confiava. Olha, ele não curou um cego? Por que ele não curou o seu amigo Lázaro? Né? E Jesus, irmãos, Jesus ficou tão indignado, né? E eu creio que Jesus é a única pessoa que consegue irar sem pecar. E ele ficou irado no seu interior, ele ficou agitado, ele ficou inconformado, ele ficou angustiado com aquela situação, a ponto de chorar de raiva, meus irmãos. É como se ele estivesse dizendo: poxa vida, eu estou aqui há tanto tempo, eu estou ensinando vocês, eu estou revelando vocês o Pai, eu estou compartilhando com vocês uma palavra que ninguém compartilhou, eu estou dando provas do amor de Deus, do poder de Deus, da sabedoria de Deus, da liderança de Deus, e até agora vocês não confiam em mim. Vocês têm expectativa do milagre, mas vocês não confiam na minha liderança. Verso 38. Jesus, sentindo-se novamente indignado, chegou ao túmulo, uma gruta com uma pedra fechando a entrada. Rolem a pedra para o lado, ordenou. Senhor, ele está morto há 4 dias, disse Marta, a irmã do falecido. O mau cheiro será terrível. Jesus respondeu: eu não lhe disse que se você cresce, veria a glória de Deus? Então rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço, porque me ouviste. Tu sempre me ouves, mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste. Então Jesus gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu, com as mãos e os pés presos com faixas e o rosto envolto num pano. Jesus disse: desamarrem as faixas e deixem-no ir. Jesus, irmãos, ele agradece a Deus. Olha só que interessante. Ele olha para toda aquela situação de incredulidade, ele olha para toda aquela situação de impossibilidade, ele olha, né, para os seus discípulos confusos, com medo, e o que Jesus faz? Ele agradece a Deus. É como se Jesus estivesse dizendo: ó Deus, muito obrigado porque Lázaro morreu, muito obrigado por essa situação difícil, muito obrigado por esse momento de luto, né? Por quê? Porque o Senhor sempre me ouve, né? E o texto fala que ele ora bem alto, né? Para que todos que estavam ali crescem que Ele é o Cristo de Deus.
ele deixa bem claro a Deus, nós temos intimidade. Eu poderia fazer essa oração em pensamento, eu poderia fazer essa oração aqui no privado, mas Jesus fala, olha, eu vou falar bem alto, para que todos aqui saibam que o Senhor me ouve, para que todos aqui saibam que eu sou filho de Deus, para que todos aqui saibam que eu sou o Cristo de Deus. Irmãos, você já parou para pensar que talvez as urgências de Deus sejam bem diferentes das nossas? Você já pensou a respeito disso? Você já parou para pensar que por vezes e de forma intencional, Deus ele permite o dia mau para que a nossa fé seja desenvolvida? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que por vezes e de forma intencional, Deus ele permite o dia mau para que Jesus se revele, para que a gente o conheça, para que a gente o perceba exatamente como de fato ele é. Irmãos, infelizmente, ou felizmente melhor dizendo, né? Felizmente, os planos de Deus, eles não são os nossos planos. Graças a Deus por isso. Felizmente, os caminhos de Deus, eles não são os nossos caminhos. E por mais que Jesus se importe com as nossas necessidades, com as nossas dores, com as nossas angústias, Ele sempre será fiel aos seus propósitos. Amém? Ele sabia que Marta estava sofrendo. Ele sabia que Maria estava, em luto. Ele sabia que Lázaro era alguém amado por aquela comunidade. Mas mesmo diante das necessidades, das dores, das angústias, ele permaneceu fiel aos seus propósitos, né? Jesus, ele promoveu o encontro. Foi ele que promoveu o encontro. Ele foi ao encontro dos seus discípulos, dos seus amigos, para remover do coração deles toda sombra de dúvida e toda sombra de incredulidade. E eu creio que nessa manhã Ele está fazendo isso mais uma vez. Ele está promovendo o encontro, Ele está vindo ao nosso encontro, Ele está abrindo o coração, Ele está ministrando sobre nós o Evangelho, Ele está, nos lembrando de quem de fato Ele é. Ele está se revelando nesse lugar, para que a gente o veja e o conheça, e para que a nossa fé seja endireitada, para que a gente pare de confiar no poder de Deus e passe a confiar em Deus, para que a nossa confiança esteja não nos milagres, mas sim em quem é Jesus, na pessoa de Jesus. Agora eu gostaria que você abrisse comigo João capítulo 12. Pode ficar com a sua Bíblia aberta, a gente vai ler alguns textos aí, alguns versículos. Olha só o que interessante, o que acontece depois da ressurreição de Lázaro. 6 dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado dos mortos. Prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Marta servia e Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo aromático, ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos, e a casa se encheu com a fragrância do perfume. Verso 7, Jesus respondeu: deixe-a em paz, ela fez isso como preparação para o meu sepultamento. Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. Quando o povo soube da chegada de Jesus, correu para vê-lo, e também a Lázaro, a quem Jesus havia ressuscitado dos mortos. O interessante aqui no capítulo 12, irmãos, é que depois de um tempo, Jesus ele volta para Betânia, né? Depois que Lázaro foi trazido de volta dos mortos, né? Jesus deixa a cidade, né? Continua o seu ministério e passa-se um tempo, ele volta para a cidade de Betânia. Eu não sei se você percebeu aqui no texto, lendo o capítulo 12, mas os discípulos não estão mais com medo de morrer. No capítulo 11, o que é que eles disseram? O senhor quer voltar lá? O senhor está
o senhor perdeu o juízo, o senhor está doido? A gente saiu de lá, os judeus queriam apedrejar o senhor. O senhor não se importa que a gente morra também, não? Não foi isso que os discípulos disseram no capítulo 11? Aqui no capítulo 12, né, os discípulos não estão mais com medo de morrer. Outra coisa interessante, irmãos, aquela casa que antes estava em luto, agora ela estava em festa. Maria, que antes estava abatida, né, lá no quarto, né, no seu quarto de luto, né, sem esperança, agora ela estava onde, gente? Aos pés de Jesus. Né? Maria que antes estava ali dominada pelo medo, pela angústia da morte de Lázaro, o que ela faz? Ela toma um frasco de um perfume caríssimo e ela se lança aos pés de Jesus para ouvir Jesus. E ela abre esse perfume e ela derrama esse perfume, ela unge os pés de Jesus e seca os pés de Jesus com seus cabelos. Maria agora, irmãos, ela tinha certeza de que Jesus é a ressurreição e a vida. Você consegue ver que o coração dos discípulos foi transformado, restaurado? Você consegue perceber que vale a pena confiar na liderança de Jesus? Maria, que antes tinha dificuldade de crer, Maria, que antes disse para Jesus: se o Senhor tivesse aqui, nada disso tinha acontecido. O que ela faz agora? Ela, junto com a sua irmã, ela prepara um banquete, ela organiza a casa, né? E ali, diante de Jesus, ela se senta aos pés dele, confiante. Ela pega aquele vaso, né, de um perfume caríssimo, e ela quebra, e ela derrama tudo aos pés de Jesus. Por quê? Porque agora ela tinha certeza de que Jesus é a ressurreição e a vida. Maria agora, meus irmãos, ela tinha certeza que crê em Jesus, que quem crê em Jesus, mesmo que morra, viverá. Maria agora, ela tinha certeza: olha, eu creio em Jesus, eu creio nele, e mesmo aquele que morrer, mesmo depois da morte, aquele que crê em Jesus, ele viverá. Maria agora, ela tinha certeza que quem vive e crê em Jesus, não morrerá. Amém? Jesus, irmãos, ele tinha um propósito muito bem definido. E Jesus, ele tem um propósito bem definido nos seus encontros. Por isso que vale a pena sair de casa. Por isso que vale a pena vir a esse lugar. Por isso que vale a pena se encontrar com ele, né? E o propósito de Jesus, meus queridos, é sempre se revelar. É sempre manifestar a sua glória. É sempre desenvolver a nossa fé e o nosso coração como discípulos dele. Amém? Amém? Vamos ficar de pé? Vamos falar com Deus? Quero convidar aí o pastor Toninho, pastora Sueli, para a gente já se preparar para a ceia. Meus queridos, sabe por que nós temos confiança de nessa manhã se aproximar dessa mesa? Porque o nosso Jesus é a ressurreição e a vida. Amém? Essa mesa, meus queridos, é a respeito disso, é sobre isso. Quem crê em Jesus, mesmo que morra, viverá. Quem crê em Jesus, mesmo que morra, viverá. Quem vive, quem está vivo hoje, agora, e crê em Jesus, jamais morrerá. É por isso que nós nos aproximamos dessa mesa, meus queridos. E Maria, ela já havia ouvido Jesus falar do seu sacrifício, do seu sofrimento. Ela já estava por dentro de tudo, meus queridos. E diante de Jesus, ela percebe a única oportunidade que ela ia ter de preparar Jesus para aquele momento. E Maria vai lá e quebra aquele perfume, ela unge os pés de Jesus com a confiança de que a morte não poderia o deter. E é isso que Jesus fala no texto, não é? Ela está só preparando o meu corpo. Ela sabe o que está acontecendo.
que ela está fazendo, né, ela não vai ter outra oportunidade. Porque se você continuar lendo João, daqui Jesus vai para Jerusalém e ele é preso. Por que Maria, ela se aproxima de Jesus com tanta convicção, com tanta certeza? Porque ela sabia que mesmo depois do sofrimento de Cristo, mesmo depois do sacrifício de Cristo, a morte não poderia o deter na sepultura. Que Ele é a ressurreição e a vida. Amém? E mesmo que Ele morresse, a morte não poderia o deter. Amém? Senhor Jesus, nós te louvamos, porque a nossa fé não está nos seus feitos, no seu braço. A nossa fé está no Senhor. O Senhor é a nossa âncora, o Senhor é o nosso lugar seguro, o Senhor é a rocha firme onde os nossos pés estão, Jesus. E muito obrigado, Jesus, por vir nessa manhã. O Senhor sabe que nós ainda temos medo, o Senhor sabe que nós ainda somos incrédulos, o Senhor sabe que nós ainda somos desconfiados, o Senhor sabe, ó Deus, que nós ainda não compreendemos com clareza o Evangelho, a sua mensagem, Jesus. E o Senhor sabe que nós ainda não te conhecemos plenamente. Nós queremos te louvar nessa manhã pelo encontro, Jesus, por ter tido misericórdia de nós, como o Senhor tem misericórdia de Marta e Maria e dos seus discípulos. O Senhor que veio ao nosso encontro, é o Senhor que está ministrando aos nossos corações, é o Senhor que está lidando com a nossa incredulidade, com a nossa dúvida e com o nosso medo. É o Senhor que está abrindo os nossos olhos, Jesus. Muito obrigado, porque se o Senhor não se revelasse, nós não poderíamos conhecer o Senhor. E nós te adoramos por isso, e nós somos gratos ao Senhor por isso, e nós te exaltamos por isso. Então, Jesus, como o Senhor transformou o coração daqueles discípulos que passaram a não ter mais medo, como o Senhor transformou o coração de Maria, transforme nosso coração nessa manhã. Fortaleça a nossa fé, desenvolva a nossa fé. Nós confessamos, Jesus, nós não conseguimos fazer isso sozinhos. Nós não conseguimos fazer isso sozinhos. Nós precisamos do Senhor. E nessa manhã nós queremos, nessa mesa de banquete, celebrar a sua vida, celebrar a sua morte, celebrar a sua ressurreição, porque o Senhor vive e o Senhor está assentado num trono de glória e poder. E em breve, muito em breve, o Senhor virá nos buscar. E mesmo que a morte física nos alcance, nós viveremos para sempre com o Senhor. E nessa vida nós caminhamos confiantes que nós nunca morreremos, porque nós temos o Senhor. O Senhor é a ressurreição e a vida. E nós cremos no Senhor, e nós esperamos no Senhor, e nós esperamos o Senhor. Muito obrigado, Jesus. Aleluia.